Alô pessoal, nesse vídeo eu vou refletir um pouco com vocês sobre a relação entre inteligência artificial e educação. Isso porque cada vez mais a inteligência artificial vem influenciando nas nossas vidas e vem trazendo, de certa forma, grandes contribuições. Mas como é que fica essa relação aí entre educação e inteligência artificial? Como é que fica essa relação entre inteligência artificial e professor? Entre o processo de inteligência artificial e o processo de aprendizado? Eu não tenho visto nenhum comentário a respeito dessas questões e eu julgo isso muito importante. Primeiro porque a inteligência artificial, ela é, na verdade, não só uma consequência do desenvolvimento tecnológico. Ela é também uma consequência do caminhar de um processo de transformação, particularmente na educação do mundo ocidental, que já vem ocorrendo aí desde séculos. Bom, eu não posso me expandir nisso agora, eu trato muito disso nos meus cursos, mas aqui agora a gente, podemos tomar aí um marco histórico bem distante, o Renascimento, né, e por aí vai, né? Comênios, que aparece com a didática magna, depois aparece Rousseau no século XVIII, depois aparece as propostas anarquistas e marxistas no século XIX, e nesse século XIX também, como eu sempre tenho dito, aparece aquela ideia do determinismo biológico também no campo da educação, né? Não só no crime, na loucura. O crime e a loucura seriam explicados por um viés orgânico, né? Cerebral particularmente, mas também a educação ela vai ser inserida nesse universo do determinismo biológico e o aprendizado é puramente uma questão cognitiva, cerebral, não existe alma, não existe nada. O ser humano é puramente carne e osso e vamos ver o que é que a gente consegue descobrir disso aí. Só que essas pesquisas que deram origem à neurologia, elas também foram utilizadas como forma de entender como manipular o cérebro humano e, por conseguinte, a percepção e o comportamento humano. Juntamente no contexto de revolução industrial, você tem então uma tendência a uma educação cada vez mais tecnificada e, mais recentemente, cada vez mais tecnologizada. Essa evolução que gerou a inteligência artificial, ela não é pura e unicamente um desenvolvimento tecnológico. Mas aí começam alguns questionamentos, né? Bom, se nós já tínhamos um modelo de educação e ensino cada vez mais pobre em termos de cultura, conhecimento, desenvolvimento do intelecto, como é que vai ficar daqui por diante? Porque cada vez mais não é só a atividade laboral, as profissões que estão a reboque dessa inteligência artificial. Não será apenas uma imensa, como já está previsto, já está acontecendo, uma imensa perda de empregos, porque muitas atividades laborais elas vão desaparecer, já estão desaparecendo e vão tender cada vez mais a desaparecer. E como fica o professor e o estudante nesse contexto? Bom, desde que foi incrementado essa educação e ensino com esses dois parâmetros, uma parte voltada para o mercado, outra parte voltada para o ativismo revolucionário, cada vez mais passa a se exigir menos capacidade intelectual e cultural do professor. Por conseguinte, num efeito colateral previsível, esse professor ele também vai exigir cada vez menos capacidade intelectual e cultural dos seus alunos. Não por acaso, nós estamos assistindo no mundo todo e particularmente no Brasil, algo que chama a atenção, o declínio do nível de QI, coeficiente de inteligência, que vem acontecendo no nosso país. O nosso nível médio de QI oscila entre 87 e 85, muito abaixo da média mundial de QI 100. Se está havendo uma queda mundial desse nível de coeficiente de inteligência, no Brasil esse declínio ele é muito mais forte, muito mais acentuado. E é claro que isso não é por acaso, né? Não vamos pensar que isso é mera coincidência. Eu digo sempre uma coisa, na medicina ocorrem milagres. Alguém
estava desenganado e de repente ficou curado, está bem, e os médicos não sabem como explicar. Milagres acontecem na medicina, mas na educação, não. Na educação é ciência exata, é física, é causa e efeito. O que você fizer, você alcançará um determinado resultado certamente. Então, o que está aí não é por coincidência. É um projeto, como eu tenho salientado várias vezes, trabalho isso em profundidade dos meus cursos. Então, cada vez mais a tecnologia foi se tornando, não necessariamente com o advento da inteligência artificial, a tecnologia foi se tornando a protagonista, substituindo o protagonismo do professor. Até porque nesse contexto vão surgindo, se implementando algo que não é muito novidade, mas o surgimento vem lá do século XIX, mas a implementação mais acentuada é bem mais recente, né? Essa ideia de que é o aluno que tem que dizer ao professor o que ele deve aprender. Isso começa a ganhar diversos nomes, diversos conceitos, né? Diversas teorias, mas isso não é novidade não, viu, pessoal? Isso aparece ali no século XIX e começa cada vez mais a ser implantado até que chega aos nossos dias com mais ênfase, tá bom? É nesse contexto que esse professor ele se torna inteiramente substituível. Porque se ele já não é um professor letrado, se ele já não é um professor com grandes conhecimentos sobre sua matéria, ele conhece aquele básico, na melhor das hipóteses, de forma um bom básico. Por que não substituir esse professor por um sistema de informática? Não é verdade? Então nós temos aí uma forte tendência a que o professor vá cada vez mais perdendo o seu protagonismo, a sua capacidade de liderança em sala de aula em termos de domínio de conteúdo, diretrizes de ensino-aprendizado, para ser substituído por um sistema de informática. E aonde fica a cultura? Aonde fica a alta cultura? Por que ter cultura? Por que é importante ler livros? Livros bons, é claro. Fala aqui da literatura universal, como a gente chama. Por que é bom ler? Porque tem várias coisas. Quando a gente começa a ler, primeiro que a leitura é um diálogo com o autor. Né? Na sua mente você está ali dialogando com aquele autor, mesmo que você não perceba isso. Segundo que você começa a descobrir as mais diversas facetas do ser humano, da existência humana, e isso inclusive contribui bastante para o desenvolvimento da sua personalidade, o desenvolvimento da compreensão de si próprio, a sua posição no mundo, o mundo à sua volta. Por que universal? Porque muitas vezes características que foram desenvolvidas nessa literatura, elas são permanentes no ser humano. Então, por exemplo, quando você lê um diálogo de Platão, os questionamentos que estão ali nos diálogos de Platão são questionamentos que permanentemente um ser humano, quando se dá ao trabalho de uma reflexão, passa por algumas elaborações. Daí porque universal, e daí porque a importância de ter maior proximidade ou até mesmo maior intimidade com essa literatura. Ler bons livros nos ajuda a compreender o mundo, a nós mesmos e nós neste mundo, neste contexto em que vivemos. Só que essa literatura praticamente ela desapareceu da sala de aula, mesmo no tal nível superior que no Brasil há muito tempo já não é tão superior assim. Então, é preciso refletir que medida nós podemos, em matéria de educação e ensino, nós podemos utilizar essa tecnologia da inteligência artificial como, digamos, uma busca no Google mais aperfeiçoada. Em que medida é interessante que nós mantenhamos a inteligência artificial como um instrumento de auxílio no processo de educação e ensino, e não como uma substituição. Bom, é claro que eu estou aqui fazendo uma reflexão, mas a realidade está caminhando no sentido bastante contrário. Entretanto, nem tudo está perdido. Daí porque é interessante a gente criar métodos de estudo, buscar conteúdos, assuntos que nós temos atração, fazer novas descobertas, estarmos sempre familiarizados com a leitura, cada vez mais, porque a tendência, que já é fortíssima, é aumentar com esse uso, esse protagonismo da inteligência artificial, é aumentar a mediocridade da capacidade humana de pensar, raciocinar, ter cultura,
Cada vez mais as pessoas estão voluntariamente e alegremente se tornando escravas da tecnologia. Bom, não é de estranhar. A massa é a massa, mesmo com nível superior. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.